Graça e paz a todos, ouvintes, irmãos que estão nos seus lares, nos seus trabalhos, nas suas casas, e onde quer que você esteja nesse momento. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua família. Desejo muita saúde para você e para todos. Vamos dar início a mais um culto no lar, na nossa casa, onde nós abrimos as portas para aqui ser feitas as nossas reuniões a Deus, o nosso culto, a nossa entrega a Deus. Amém? Nós vamos dar início agora, nós vamos fazer uma pequena oração para nos abençoar, trazer a presença do Espírito Santo neste lugar e na sua vida aí também. Amém? Amém, irmão? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos mais uma vez neste lugar, Senhor, onde Tu sabes, ó Pai amado, que o nosso desejo, Senhor, é fazer a Tua vontade, não só aqui, em qualquer outro lugar. Pedimos, Senhor, para que Sua presença esteja presente neste lugar, Senhor, para que o Seu Espírito Santo venha aqui neste lugar, meu Pai, e vá, Senhor, levando a Sua presença, Senhor, através de todos que estão nos ouvindo neste momento, através de todos que estão conectados neste momento, Senhor. Nós Te pedimos, Pai amado, para que o Senhor venha abençoá-los, abençoar todos eles, Pai, todas as pessoas que neste momento, Pai, se predispõem, Senhor, para nos ouvir, Pai. Agradecemos mais essa rica oportunidade de mais um dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Abra sua Bíblia, abra a sua Bíblia neste momento em Gênesis capítulo 3. Amém? Vamos ler. Abra a sua Bíblia neste momento em Gênesis capítulo 3. Amém? Vamos ler. E a palavra do Senhor diz assim, Ora, a serpente era o mais astuto dos animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, e foi isso mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher, dizendo, a serpente, podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Irmãos, muitas pessoas mistificam essa passagem como uma maçã. Muitas pessoas mistificam sem ir buscar informação suficiente que esse fruto proibido era uma maçã. A Bíblia não fala. Então, o que a Bíblia fala, eu falo. Quando a Bíblia cala, eu calo. Nem? Não fala, a Bíblia não fala que fruto que é, ela só fala que Deus determinou para não se utilizar daquele fruto. Então disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão. Ouviu o homem a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. E se esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Irmãos, todos os dias Deus descia no jardim para conversar com o homem e com a mulher. E neste dia, depois que eles desobedeceram o Senhor, desobedeceram Deus e comeram daquele fruto, o qual Deus falou para eles não comer, os olhos deles se abriram, então eles começaram a saber o bem e o mal. O bem e o mal passou a fazer parte da vida do homem e da mulher. E quando Deus chegou no final da tarde, na brisa da tarde, chegou para conversar e ter comunhão com o homem e a mulher, eles correram da presença de Deus porque eles perceberam que estava nu. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou, quem te disse que você estava nu? Por que comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibi comer? E disse o homem, foi a mulher que tu me deste, por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Naquele momento, irmãos e ouvintes, o homem atribuiu esse problema à mulher. Deus tinha falado para ele, não coma. E Deus tinha falado para a mulher, não comer. Mas a mulher comeu e fez com que ele comesse, mas ele sabia que era o fruto da árvore do bem e do mal, que não podia comer. E mesmo assim, ele comeu e depois ele atribuiu a sua falha à mulher. Coisa errada, meus irmãos. Mas vamos continuar na leitura.
Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerás todos os dias da sua vida. Hoje, meus irmãos, a serpente, ela só anda com o ventre no chão. Eu acredito, e os historiadores acreditam, que esse animal, ele não andava sob o seu ventre. E hoje ele anda sob o seu ventre, porque foi uma determinação de Deus, perpétua, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o seu calcanhar. Aqui Deus já estava falando, né, do diabo que tomou posse daquele animal, daquele inimigo, daquele Satanás que tomou posse daquela serpente. Deus já estava falando que lá na frente Jesus ia nascer de uma mulher e ia ser vencedor. Amém? Vamos lá continuar. A mulher, Deus puxou para a mulher. Olha o que Deus falou para a mulher. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. E para o homem, declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu tinha ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Irmãos, prestem bastante atenção nessas duas partes, ó, que eu quero que vocês meditem bastante nessas duas partes. Deus chegou para a mulher e falou assim: ó, mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para com o seu marido, e ele te dominará. E ao homem, declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. E com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar-se das palmas dos campos. E com o suor do teu rosto você vai comer o seu pão, até que volte para a terra, visto que você foi tirado. Visto que você dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó você vai voltar. Irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas duas partes que eu li aqui. Prestem bastante atenção e vamos meditar a partir de agora. Irmãos, essa palavra de hoje, eu peço a vocês para que vocês venham a ouvir a ministração até o fim. E, irmãos, essa ministração, ela vai confrontar não somente o homem, mas também a mulher. Então, o que acontece, meu irmão querido? Essa sentença que foi imposta pelo nosso Deus foi dada ao homem e foi dada à mulher. Ela foi uma sentença, né, por causa da desobediência da mulher e da desobediência do homem. Então o que acontece, irmãos? Quando nós somos sentenciados, nós temos que cumprir a nossa sentença. Só que Deus, ele determinou essa sentença de uma forma perpétua, até o fim. Que fim? Até um dia onde Deus irá retornar, irá santificar novamente a terra. Agora presta bastante atenção, meu irmão e minha irmã. Imagina uma terra que dava o seu fruto, que dava a sua novidade, sem que o homem precisasse atrapalhar ela. A terra não tinha culpa, mas ela foi amaldiçoada. Por que ela foi amaldiçoada? Porque Deus, como fez o homem, ele fez a terra e toda a sua plenitude para o homem. Tudo que estava na terra para o homem usufruir. Então, quando Deus ele viu na sua infinita sabedoria que se ele amaldiçoasse a terra, ele também estaria prejudicando o homem. Então ele amaldiçoou a terra por causa do homem. E ele falou para o homem: todos os dias da sua vida você vai comer com o suor do seu rosto. Você vai ter que trabalhar, ok? E para a mulher, ó, e a mulher,
multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com o sofrimento você dará luz a filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Irmãos, prestem bastante atenção. Quando Deus ele impõe algo ao ser humano, ou a qualquer ser vivente, ele coloca uma essência e um sentimento na pessoa. E que a pessoa, se essa pessoa ela for contrário àquilo que for determinado por Deus, essa pessoa ela não consegue viver bem consigo mesmo. Não é verdade? Se vocês perceberem hoje em dia, irmãos, o homem que não trabalha, ele se sente inútil. Porque essa prerrogativa foi dada por Deus para o homem, uma sentença para o homem, trabalhareis. Irmãos, por que Deus não falou para a mulher, trabalhe? Deus falou para o homem, trabalhe. Porque Deus sabia que para a mulher não ia ser um fardo o trabalho simplesmente. Porém, se ele impusesse esse fardo para a mulher, causaria um transtorno dentro do lar. Causaria o lar se tornaria algo assim difícil. A convivência, um lar onde a mulher trabalhasse e o homem tivesse que cuidar do seu lar. Não é verdade? Deus não falou para a mulher ficar cuidando da casa, simplesmente. Mas Deus não falou para a mulher, Deus não falou para o homem, falou assim, ó, você vai trabalhar. Então, automaticamente nós subentendemos que se o homem tem que trabalhar, a mulher tem que fazer a parte dela, né? Que é ser administradora do lar, não é verdade? Irmãos, aí onde eu pergunto para você, meu irmão, para você, minha irmã. Hoje, o homem trabalha e com o suor do seu rosto, ele come. A terra continua amaldiçoada, porque ainda continua nascendo abrolhos e espinhos. Porém, meu irmão e minha irmã, a mulher, com muita dor, ela ainda está concebendo filhos. Porém, a mulher hoje, ela percebeu, de alguma forma, né, que se ela permanecesse no lar, ela traria sobre si um grande sofrimento. Vamos lá. A palavra de Deus fala, irmãos. Vamos lá, voltarmos no versículo 2 de Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, né? Onde fala assim, 2, 24. Deixará o homem pai e mãe e unir-se a uma mulher. Deixará a mulher pai e mãe e unir-se a um homem, correto? Irmãos, Deus determinou para que o homem deixasse a mulher, os seus pais, e a mulher deixasse os seus pais, para se unir dentro do matrimônio, dentro do casamento. E aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, dentro de um casamento, existem as suas tarefas, as suas atribuições. O homem, porque Deus colocou uma prerrogativa em cima do homem, a sua sentença, que é trabalhar. E a mulher também tem um trabalho, que é cuidar do lar. A mulher precisa cuidar do lar dos seus filhos, porque alguém precisa fazer isso, não é verdade? E aí o que acontece? Existe hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a família está assim desequilibrada. Por quê? Por que a família está desequilibrada? Porque a mulher entendeu que ela precisa ser remunerada de alguma forma, porque ela entendeu que só quem tem valor dentro do casamento é quem é remunerado e quem tem o seu salário, o seu soldo. E o homem, ele entende que ele é valorizado porque ele tem o soldo dele. Só que veja, vamos analisar de uma forma mais clara, uma forma mais... O homem tem o trabalho dele, e ele vive, e a mulher e os filhos vivem do resultado desse trabalho, do fruto desse trabalho, que é o seu salário. Mas a mulher, trabalhando no seu lar, sendo administradora da sua casa, ela também tem um fruto do seu trabalho. E o fruto do trabalho da mulher, todos se alimentam também. Porque veja bem, meu querido irmão, o homem ele traz a parte bruta, entrega na sua casa. E a mulher pega aquela matéria-prima e transforma em coisas maravilhosas dentro do seu lar. O homem ele chega em casa, ele tem o seu lar cuidado, os seus filhos cuidado. Ele propriamente dito, ele também é cuidado pela mulher. Isso tudo é fruto do trabalho dessa mulher. Não é verdade? Só que a mulher, meu irmão, minha irmã, Deus quando não determina para a mulher o trabalho árduo,
Ele sabia que isso ia se tornar algo pesado para a mulher. Mas para o homem é viável. Irmãos, é viável para o homem trabalhar de segunda a sexta, 8 horas diárias, 44 horas semanais, não é verdade? E tendo a sua mulher também trabalhando fora, 44 horas semanais, ou menos um pouco. E a mulher tem que cuidar da casa, dos filhos e tudo mais. E o homem só ficar tranquilo. Então quer dizer, o fardo do homem a mulher está pegando. A mulher está... o que ela fez? Ela desenvolveu uma desenvoltura para pegar um pouco do fardo do homem. Para o homem é viável, sim, mas nós estamos sobrecarregando as mulheres. A mulher, com isso, o que ela fez? Ela está se auto-sobrecarregando. Ela tem que fazer as tarefas dela do lar, porque ela é uma administradora do lar. Mas ela entendeu que ela fazendo esse trabalho, ela não é remunerada. Então, com isso, ela não quer se submeter. Ela não quer de forma nenhuma se submeter. Por quê? Porque ela não tem a remuneração que o esposo tem. Ela não tem essa remuneração. Então, ela acaba entendendo que quem tem o valor e quem é mais valorizado é aquela pessoa que é remunerada. Então, meu irmão, minha irmã, vamos entender de uma forma um pouquinho mais clara. Para o homem é vantajoso? Sim. Mas o seu lar, meu irmão e minha irmã, ele precisa ter alguém no controle. A sua casa precisa ter alguém no controle, aleluia. A sua casa precisa ter alguém cuidando. Um navio precisa ter alguém no controle. Um barco precisa ter alguém no controle. Um avião precisa ter alguém no controle. Um carro precisa ter alguém no controle. E a casa precisa ter alguém no controle. Quando o homem sai para trabalhar, meu querido e minha querida, ele precisa que alguém fique no controle desse lar. Porque, meu irmão, é assim, ó. Veja bem, a mulher, ela tem que se sujeitar. Quando ela se sujeita ao esposo, ela é cuidada pelo esposo. Mas a mulher, ela entende hoje que se ela se submeter ao seu esposo, ela não vai ser cuidada pelo seu esposo, porque a remuneração vem dele. Ele entende que ele trabalha, o dinheiro é dele. Mas ele não entende que ele tem que dividir o soldo dele para com a esposa. O que acontece, meu irmão e minha irmã? Se o homem entender que se ele sai para buscar o soldo fora, o seu salário fora, e a mulher cuidando da sua retaguarda, a mulher está cuidando da sua retaguarda, a mulher está fazendo as tarefas dela, cuidando dele, cuidando das coisas que ele deixou para ela fazer. Irmãos, quando a mulher ela entende dessa forma, e quando o homem ele entende dessa forma, a família ela volta a um sincronismo de Deus. Porque Deus determinou para o homem trabalhar, não determinou para a mulher trabalhar. Ele deu uma sentença para a mulher. Ó, então Senhor Deus, ó, prestem bastante atenção, meus irmãos. Deus ele deu uma sentença para o homem e deu uma sentença para a mulher. Mas a mulher, meu irmão, ela entendeu que esse fardo que foi imposto para ela, ela não quer. Então o que ela faz, meu irmão? Ela entendeu que esse fardo é muito triste para ela carregar. Você já imaginou, meu irmão, sua esposa todo mês tendo que pedir uma certa quantia de dinheiro para você, para fazer a unha, para ir no cabeleireiro, para comprar as suas roupas íntimas? É difícil para a mulher. É difícil para a mulher fazer isso. E o homem, ele que precisa entender. Nós homens, nós precisamos entender que a mulher, ela tem o seu valor, sendo administradora do lar. E se nós não entendermos e darmos o valor correto e necessário para as nossas esposas, elas vão buscar fora. Porque a mulher, irmãos, ela é muito mais dedicada às coisas que o homem. Quando ela entra numa empresa, ela é dedicada. Quando ela vai fazer alguma coisa na rua, ela é dedicada. Até mais que o homem. Então, meu irmão, eu entendi porque Deus falou para mim dividir o meu soldo com a minha esposa. E assim eu faço. E na minha casa é uma bênção. E o meu lar é uma bênção por causa disso. A minha esposa, ela recebe uma parte do meu soldo, porque é justo. É justo isso
para com a minha esposa, porque veja bem, meus irmãos, eu trabalho 8 horas por dia, 44 horas semanais, eu tenho sábado e domingo livre, eu tenho Natal e Ano Novo em casa, eu tenho férias, tenho tudo isso. E a minha mulher? Ela trabalha para mim em casa, ela cuida de toda a casa, ela administra meu lar, administra eu, tudo que eu preciso, ela está sempre à disposição. Ela não merece nada, ela não recebe nenhuma remuneração por isso. Então o que Deus fez eu entender? Que tudo que eu tenho na empresa, eu também disponibilizo para minha esposa. Então, irmãos, eu não estou falando para vocês fazer isso. Eu estou falando para vocês que eu fiz e deu certo. Se vocês querem fazer para ver se vai dar certo, é uma bênção. Eu vou falar para vocês. Foi uma bênção na minha vida, está sendo até nos dias de hoje. Porque, meu irmão, a sua mulher, ela pode não se submeter a você, mas ela se submete na empresa. O patrão fala, ela, sim senhor. Por quê? Porque lá ela recebe uma remuneração. E você também se submete no trabalho. Porque lá você recebe uma remuneração. Então, meu irmão e minha irmã, nós não podemos ser ignorantes ao ponto de entender que as nossas esposas, elas têm que ficar em casa. E hoje nós vivemos numa época onde muitas mulheres têm um entendimento que a mulher que é do lar, ela é Amélia. E não é, meu irmão. Pergunte para sua esposa se ela não gostaria de estar em casa cuidando dos seus filhos, cuidando do lar e recebendo por isso. Seria uma bênção na vida das mulheres isso. Mas nós homens somos um pouco ignorantes nessa questão. Porque nós saímos, buscamos o soldo e achamos que esse soldo só pertence a nós. E tudo que a nossa esposa vai fazer, nós temos que ficar questionando acerca dessas questões. Perguntando para nossas esposas, e por que isso? Por que você precisa disso? Por que você precisa daquilo? Porque ela sabe o que ela precisa. Você só precisa disponibilizar um certo valor para ela. Estou falando, meu irmão, se você é uma pessoa que ganha muito bem, que pode fazer isso, você faça. Se você é uma pessoa que ganha um pouco menos, dá um pouquinho menos. Mas, irmão, você precisa remunerar a sua esposa. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, você vai ter na sua casa uma casa abençoada por Deus. Porque, meu irmão e minha irmã, a Bíblia nos mostra, lá em Efésios, presta atenção. Efésios 5, 22, 23, 24. Vós, mulheres, sujeitais aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, prestem bastante atenção. Nós, homens, se caso for possível, e se caso for necessário, nós temos que dar a nossa vida pelas nossas esposas. Irmãos, eu te pergunto para você, se a palavra de Deus fala que quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Irmãos, eu não quero que a minha carne, a minha outra metade, fique triste. E eu não quero que a minha outra metade sinta necessidade de coisas que eu tendo como suprir essas necessidades para ela. Não sei se os irmãos estão entendendo. O homem, irmãos, ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. E como Cristo entregou a sua vida para salvar a igreja, nós homens devemos nos entregar, se for necessário, a nossa vida para proteger a nossa esposa e os nossos filhos. Irmãos, é muito importante isso. Prestem bastante atenção. Essa questão é uma questão muito assim difícil. É uma questão muito difícil, uma questão que eu tenho certeza que nesse momento tem muitas pessoas, né, que podem até estar fazendo pré-julgamentos errados dessa minha pregação. Mas tudo que eu estou falando aqui está dentro das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas palavras que estão falando aqui estão no livro de Efésios 5, 22, 23 e 24. Irmãos, prestem bastante atenção. Quando a mulher se sujeita a fazer algo, não quer dizer que ela é menor que o marido, né? Não quer dizer que ela é menor que o seu esposo, não é isso. Quando você vai fazer um tratamento médico, você tem que se sujeitar, se submeter a esse tratamento.
Quando a mulher se submete ao seu esposo, ela é cuidada pelo esposo. Ela é protegida pelo esposo. Ela fica sob os cuidados e proteção do seu esposo. Irmãos, eu não vejo de forma nenhuma, logicamente, que eu não estou falando daqueles casais onde o homem agride a esposa. Irmãos, isso são exceções ao extremo. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque eu estou falando aqui da regra. Qual que é a via de regra? Um casal normal, onde o homem trata a mulher bem e a mulher trata o seu esposo bem. Não estou falando das exceções onde os maridos agridem as suas mulheres. Isso aí esquece, irmãos. Eu estou falando dentro das escrituras. E para os casais que são cristãos, a mulher ser submissa não é desmérito nenhum. Não é desmérito nenhum. E o homem tem que acreditar que se ele quer uma mulher que se submete a ele, ele também tem que fazer a parte dele. Não é verdade? Então veja bem, proteger a mulher, cuidar da mulher e promover para a mulher todas as suas ansiedades que ela precisa, todas as suas necessidades. A mulher tem muitas necessidades, irmão. O homem ele anda com um chinelo de havaiana, ele compra uma chinela, quando ela quebra a chinela, meu irmão, ele põe prego, ele põe tarraxa, ele põe parafuso. Ele não se preocupa com isso. Se ele pudesse, ele comprava um short, uma calça e uma camisa. O homem é assim. Agora a mulher não, meu irmão. A mulher ela gosta de se vestir bem. Irmãos, não interprete de maneira errada. Não estou falando das mulheres centopeias que tem 200 sapatos aí. Nem isso aí que eu estou falando. Eu estou falando assim, irmãos. A mulher tem necessidades que o homem não tem. A mulher precisa de coisas que o homem não precisa. O homem, irmãos, ele anda na rua com a roupa que ele andou ontem, que a roupa que ele andou ontem de ontem, ele não se preocupa com isso. A mulher não, irmãos. A mulher precisa andar cheirosa, a mulher precisa se produzir. E isso custa caro. Né? Isso custa caro. E você acaba não bancando sua mulher e acaba ficando olhando para a mulher do vizinho. Né? Então o que o homem tem que entender? A escolha, meu irmão, é sua. Eu penso assim, ó, a mulher se submeter ao marido, se sujeitar ao marido, e o homem cuidar da mulher, é uma questão onde você coloca o casamento de uma forma de necessidade. Existe uma necessidade de eu casar, eu preciso casar. Então, já que eu casei, eu preciso fazer com que o meu casamento seja bom. Eu preciso fazer com que o meu casamento seja bom. A mulher também precisa fazer com que o casamento dela seja bom. E se o casamento dela, para o casamento dela ser bom, ela precisa se submeter, então ela que se submeta. Irmãos, a palavra de Deus fala a palavra de Deus nos mostra que se a mulher for sábia, ela consegue edificar a casa dela. Mas se ela for uma mulher tola, ela com suas próprias mãos a destrói. Está lá em Provérbios. Então, irmãos, olha, o que nós precisamos entender? Você não é obrigado a casar. E a escolha matrimonial é sua. Quando a pessoa está casada e não tem filhos, a mulher trabalha, o homem trabalha, não tem problema, entendeu? E se a mulher trabalhar para você também é uma ajuda, meu querido, amém, não tem problema. Agora, se a sua mulher se posicionar que ela quer cuidar da sua casa, ou quando vem os filhos, irmãos, filho é coisa séria. Ó, minha mãe falava assim para mim, meu filho, a mulher reclama que o homem trai. Mas a mulher trai com outra, o homem dela trai com outra mulher. Então se as mulheres são tão assim, corretas, o homem ia trair elas com outro homem. Mas não, a mulher trai, o homem trai com outra mulher. Então os homens de hoje que agridem as mulheres são os homens que foram criados por outras mulheres. Então isso é o resultado de uma família desequilibrada. Uma família desequilibrada. Onde o homem não tem a sua função, a mulher não assume o seu papel, o homem também não, e porventura os filhos não vão herdar do pai e da mãe as funções que realmente eles devem ter. Então, meu irmão, é assim, ó. Nós não somos obrigados a nos casar. Você, meu irmão, que está me ouvindo, e você, minha irmã, que está me ouvindo, vocês não são obrigados a casar. Mas se você casar, é um casamento perpétuo, o casamento tem que ser perpétuo. E para o casamento dar certo, depende de você. O casamento seu, irmã, depende de você dar certo. E o casamento seu, irmão,
depende de você dar certo. Então veja bem, para Deus o casamento é um só. Não existe dois casamentos. Então veja bem, quando uma mulher, ela entende que ela não é valorizada dentro da casa dela, fazendo todas essas tarefas árduas, que é difícil para a mulher, ela pensa em sair para trabalhar com o pretexto de ajudar o seu esposo. Ela sai para trabalhar, mas aí ela pega o soldo dela, gasta, e esse soldo não é, às vezes, nem sempre é aplicado dentro do lar. E aí o marido tem uma mulher que vive fora, o seu lar vive um pouco conturbado, porque não são todos os casais que trabalham, que tem uma empregada dentro de casa, né? Agora, isso eu estou falando de um casal, meu irmão. Agora, quando vem os filhos, aí existe a necessidade da mulher parar e pensar, agora eu tenho um filho. Agora eu tenho um filho. Então, se eu me predispus a casar e me predispus a ter um filho, então agora eu preciso cuidar do meu filho. Quem que precisa cuidar do seu filho? Você. É a mulher e o homem. Só que o homem tem que sair para trabalhar, buscar o sustento. E a mulher faz o quê? Trabalha em casa. Tem mulheres que conseguem fazer alguma coisinha em casa. Mas eu creio, meu irmão e minha irmã, que a mulher, pela sua própria vontade, se o marido tivesse condições de bancar ela, de fornecer para ela uma quantia para que ela pudesse cuidar das suas coisinhas, ficar em casa, a mulher, nenhuma mulher gostaria de trabalhar. Porque a mulher, ela não é altiva de coração pelo dinheiro. Ela gosta de gastar, como toda mulher. Mas ela não tem a altivez do poder do dinheiro, da remuneração no seu coração. Isso é mais tem o homem, né? O poder de querer ser grande na empresa, de querer ter muitos patrimônios, de querer ter muito dinheiro, isso está no homem, não está na mulher. Mas, meu irmão, uma coisa é certa. E eu falo para você, meu querido irmão, e para você, minha querida irmã, nós homens temos que entender que se nós não pararmos para analisar a situação da gente dentro do nosso lar, com as nossas esposas, e refletirmos nesses assuntos, o nosso casamento, ele se torna um casamento assim, eu sempre falo assim, meu irmão, ó, presta bastante atenção. O casamento, ele é uma dependência. Se o homem trabalha, vai para lá, e a mulher trabalha, vai para a esquerda, a mulher não depende do homem para nada. O homem não depende da mulher para nada. Está casado para quê? A primeira discussão que tem, vai, ó, um para cada lado. E eu acredito, como a palavra de Deus fala, ó, a palavra de Deus fala assim, meu irmão, ó, presta bastante atenção. Fala em Gênesis, fala em Efésios, fala em Coríntios, fala assim, ó, presta bastante atenção. Deixará o homem pai e mãe e unir-se a uma mulher, né? Deixará pai e mãe, unir-se a uma mulher. Aí lá em 1 Coríntios 7,4, complementando, fala assim, ó, não tem poder sobre o seu próprio corpo o homem, mas sim a mulher. Aí voltando para lá, fala assim, ó, deixará a mulher, pai e mãe, unir-se a um homem. Aí lá em Coríntios fala de novo para a mulher, ó, não tendo poder sobre o seu próprio corpo a mulher, mas sim o marido. O que isso nos indica? Que o corpo da mulher pertence ao marido e que o corpo do marido pertence à mulher. Os casados entenderam, né? Eu acredito. Né? Não preciso falar o porquê que o corpo da mulher pertence ao homem e porquê. Pode continuar. Pode continuar. Nós temos que formar o nosso lar, nosso círculo de confiança, junto com a nossa esposa, com os nossos filhos, não é verdade? Então é assim, ó, deixará o homem pai e a mãe, unir-se a uma mulher, tornando-se uma só carne, não tendo poder sobre o seu próprio corpo o homem, mas sim a mulher. Deixará a mulher pai e mãe, unir-se a um homem, não tendo poder sobre o seu próprio corpo a mulher, mas sim o homem. E quando nós casamos, irmãos, é interessante isso daí. Aquele documento do juiz que nós assinamos, tudo isso daí também está lá. É que a gente não lê, né? Mas quando você vai lá casar, está lá escrito isso daí também. Os deveres dos homens e os deveres da mulher. E são tirados da própria escritura sagrada. Então, o que nós temos que entender, meu irmão e minha irmã? O que nós precisamos entender? Eu não sei o que é melhor para a sua vida. Eu não sei, meu irmão, o que é melhor para a sua vida. Mas Deus assim o sabe. E assim Ele nos alerta sobre essas questões
nas Escrituras Sagradas. Ele fala qual que é a função da mulher, ele fala qual que é a função do homem, ele fala como os filhos devem se comportar. Tem, na palavra de Deus, meus irmãos, ele tem todas as explicações, todas as nossas necessidades, tudo que nós precisamos saber sobre o casamento, como o homem tem que se comportar, como a mulher tem que se comportar, dentro das Escrituras Sagradas. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Quando a mulher se submete ao homem, não está dizendo que ela é menor que o homem. Mas ela se submete para ser cuidada. Irmãos, até uma leoa, para ser tratada, o tratador, ele injeta um veneno nela, um dardo, com aquele tranquilizante, não é nem veneno, quase um veneno, né? Mas é um tranquilizante na leoa, ela adormece e o tratador vai lá e trata ela. Não tem como a gente querer tratar uma pessoa se a pessoa não quer, meu irmão. Então por isso que a palavra de Deus fala que a mulher tem que se sujeitar. A mulher tem que se submeter a isso. A mulher precisa permitir que o homem cuide dela. E você, homem, e você, jovem, e você, esposo que está me ouvindo, cuide da sua mulher. Porque ela é sua esposa, você que escolheu. Foi você que escolheu ela para ser sua esposa. Então você tem que cuidar dela. Você tem que amar ela. Você tem que proteger ela dos perigos e tudo mais. Ela tem que ser a sua. Irmãos, quando a gente é uma só carne com a esposa, eu falo para minha esposa, quando eu chego em casa que eu não estou bem, minha esposa já fala, meu marido não está bem. Filho, aconteceu alguma coisa? Eu falo, filho, aconteceu tal coisa. Eu falei, como é que você sabe? Você... Então quer dizer, irmãos, quando você se conecta com uma pessoa ao ponto de você ser uma só carne, é tão maravilhoso que até o sofrimento do seu cônjuge você sente. Quando a minha esposa não está bem, eu percebo, quando eu não estou bem, ela também percebe. E isso é maravilhoso, irmãos. Nós já estamos juntos, já vai fazer 28 anos que nós estamos juntos. Nós já estamos quase, há 3 décadas juntos. Nós temos 3 filhos maravilhosos. Agora eu tenho um netinho. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu não estou contando um testemunho de outras pessoas. Estou contando o meu testemunho. Isso Deus colocou no meu coração. Hoje, meu irmão, meu casamento, eu trouxe para dentro do meu casamento algo muito maravilhoso, que é remunerar a minha esposa. Eu remunero a minha esposa com uma parte do meu soldo, e a minha esposa hoje ela tem o seu soldo, que é proveniente do meu soldo, que é o fruto do meu soldo, que ela tem para fazer as coisinhas dela, é uma bênção. Ela é uma pessoa muito feliz com isso, e ela entendeu que isso faz parte hoje da vida dela. Ela recebe férias, ela recebe 13º, e é uma bênção. É uma bênção na vida dela. Ela só não recebe, ela só não tem fundo de garantia, porque eu não tenho, sou funcionário público. Se eu não tenho, ela também não vai ter, né, meu irmão? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Desde que eu coloquei isso dentro do meu lar, e não foi por mim, foi Deus que impôs isso no meu coração, foi Deus que colocou isso no meu coração, foi uma bênção. Então, você casal, você esposo que está me ouvindo agora, você esposo que está me ouvindo, você esposa que está me ouvindo, eu peço para você na sua casa, aonde quer que você esteja, se coloque de pé. Se coloque de pé, que agora nós vamos orar por você. Eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua família. Eu vou orar para aquele seu esposo que está fora voltar. Eu vou orar pela sua esposa, para aquela sua esposa que está fora voltar. Eu vou orar para que Deus venha fazer parte do seu casamento. Porque, meu irmão, quando eu tinha 10 a 12 anos de casado, eu estava numa decadência no meu casamento. E quando Cristo, lá de cima, olhou para mim, se compadeceu de mim, me chamou, eu e minha família, desde então, Deus entrou dentro do meu lar, Deus entrou no meio do meu casamento, e o meu casamento se transformou. E hoje eu sou feliz. Eu hoje casaria 10 vezes de novo com a mesma mulher, amo a minha esposa de coração, ela me ama, eu tenho certeza, nós vivemos em harmonia, é uma bênção ao meu lar, porque eu trouxe Jesus para dentro do meu casamento. E da mesma forma que deu certo para mim, que Jesus entrando no meu lar, funcionou as coisas, eu tenho certeza, pode soltar, Patrícia, eu tenho certeza que vai acontecer. Eu peço perdão para você mulher, para você homem, se vocês me interpretaram de uma forma errada, mas não foi essa a minha intenção. A minha intenção é trazer
o meu testemunho de vida para vocês. O que eu preguei aqui hoje foi o meu testemunho da minha vida para vocês. E o que deu certo para mim, dá certo para vocês. Eu tenho certeza disso. As atividades continuam normais. Até domingo que vem, às 18 horas. Você, meu irmão, que está assistindo eu pelo Facebook, você pode me acompanhar lá também no YouTube. Você entra lá no nosso canal, você clica lá, se inscreve, que você vai receber todas as nossas pregações do dia, do final de semana. Né? Nós vamos começar a fazer outras atividades Rafael, também. Tá que vai ser... Oi? Rafael e Alan Wendel, Carmona. O Rafael, O Carmona. o Carmona, estão online? Estão online. Ô, benção de Deus! Essa, meus amigos! Ô, Carmona, que Deus abençoe sua vida. Rafael, que Deus abençoe seu lar, meu irmão. Que mais? Ó, que Deus abençoe as vossas vidas, viu? É isso aqui que eu estou falando, é algo da minha vida, do que aconteceu no meu lar. Tenho certeza que Deus abençoe o meu lar e vai abençoar o seu também, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Deixa eu dar só a bênção apostólica para vocês. Coloque as mãos para cima, né? E eu vou dar a bênção apostólica e nós vamos terminar. Toda a igreja. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Todos dizem... Amém! Está terminado em nome de Jesus. Um abraço para você, meu querido.